E aí pessoal, aqui quem fala é o Douglas do canal Bandido do Mundo e hoje iremos meditar lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz o seguinte: Não retarde o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Pois bem, irmãos, eu irei focar na parte A do versículo, diz o seguinte: Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pois bem, irmãos, muitas pessoas julgam que a vinda de Cristo está demorando. Ou alguns não creem, outros julgam que essa vinda ela está demorando muito. Pois bem, a meditação é o seguinte: eu parei para pensar e eu creio que essa vinda de Cristo ela está muito mais próximo do que muitas pessoas pensam. Eu digo isso porque as coisas têm piorado, né? Infelizmente a violência, a maldade, a promiscuidade, ela tem se intensificado, ela tem piorado. Cada vez mais o ser humano ele tem sido depravado. Cada vez mais o mundo tem se intensificado numa maldade tal que às vezes não tem como nem descrever em palavras. E quando essas coisas começam a acontecer de forma mais intensa, isso deixa muito claro que a vinda de Cristo está próxima. Eu não estou dizendo que será ano que vem, daqui 1 ano, 2 anos. Eu não sei quando será. Mas quando a gente para observar como o mundo está, eu tenho certeza de que as coisas estão muito ruins e que isso é um sinal. São vários sinais, né, que deixa claro essa vinda iminente de Cristo. As pessoas param de crer quando elas param de esperar. E quando elas param também de meditar, de orar, quando as pessoas param de buscar a Deus, elas acabam não só deixando de crer, mas elas também acabam sendo inimigas ferrenhas daqueles que ainda continuam crendo. Eu digo isso, irmãos, porque muitos que se dizem cristãos, eles não têm tido a fé que deveria ter. De fato somos falhos, de fato não iremos alcançar a perfeição, mas nós temos que estar atentos, estar atentos ao que Cristo, nos disse. E quando a palavra descreve tudo o que irá acontecer, é Cristo falando aos nossos ouvidos. É Ele nos dando um alerta de que quando tiver acontecendo X, vai acontecer em consequência Y. Então, quando temos uma intimidade com as Escrituras, nós conseguimos ver que realmente as coisas têm piorado. E o nosso cenário, ele não é dos melhores. Infelizmente, ele vai ser um dos piores ao decorrer dos anos. Infelizmente, muitas pessoas dormem, muitas pessoas não têm vigiado como Cristo tem nos ordenado. E essa vigilância, irmãos, ela tem que ser constante. Nós não podemos dormir em um momento delicado. E quando diz, como alguns a julgam demorado, essas pessoas, elas já estão em um sono profundo. Elas têm focado somente no agora, têm pensado só no agora. E eu creio também que o excesso de entretenimento, o excesso de todas as demais coisas que vem antes de buscar o reino, ela nos atrapalha a ter uma busca mais intensa por Deus. As preocupações da terra, as preocupações seja de trabalho, seja de relacionamento, todas essas coisas, não que não devemos ter responsabilidade sobre essas áreas, mas quando a Bíblia diz que devemos buscar primeiramente o reino, é justamente o que? Buscar primeiramente a Deus e essas demais coisas serão acrescentadas. Preste atenção que o foco é buscar a Deus. Quando a gente busca a Deus, a gente consegue ouvi-lo de forma muito mais nítida. E quando a gente ouve, a gente consegue perceber, o que ele quer nos dizer. Então, quando ele diz que quando essas coisas se intensificar, de fato está perto do fim. Não é o fim ainda, mas está perto do fim. Então, a meditação que eu trago hoje, irmãos, é vigie. Pare um pouco, desacelere um pouco. Pare para dar uma olhada ao seu redor, para saber como é que, quanto menos a gente pensar, Cristo voltará. A palavra diz que ele voltará como um ladrão. E eu creio que as pessoas estarão vivendo normalmente a volta de Cristo. Quando ele voltar, as pessoas estarão em suas vidas como se nada tivesse
de importante a se preocupar, como se a vida fosse somente aqui, e que não venhamos, irmãos, ser como alguns, né, que julgam demorado, mas que tenhamos em nossos corações que Cristo pode estar aqui a qualquer momento. E o se arrepender se chama hoje. O buscar a Deus de forma mais intensa se chama hoje. Não deixe para amanhã aquilo que vocês possam fazer agora, principalmente no que diz respeito às coisas de Deus. Mas basicamente, irmãos, o estudo é esse, tá? De fato, o versículo diz que Deus não, né, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereçam. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Só que ele sempre te escreve em tua palavra que devemos ser vigilantes. Devemos constantemente estar atentos para que quando de fato o fim vier, nós estejamos preparados para subir juntamente com Cristo. Bem? Espero vocês no próximo vídeo, irmãos. Até a próxima. Fui!